As lições passadas estudamos sobre a parte histórica da Grande Comissão, bem como exemplos bíblicos de missionários. Hoje entramos em uma outra etapa, a parte prática, que para nós é de suma importância. Apoiar um missionário envolve um compromisso maior. Muitas igrejas fazem um ótimo trabalho com doações e orações, mas também é preciso um compromisso de amor. Imagine o que poderia acontecer se os membros de sua igreja se preocupassem profundamente com as famílias missionárias e com as pessoas com que trabalham. Não saia daí, quero lançar um desafio a você. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a Diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo vai nos dizer assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. A verdade prática vai nos dizer assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe vai nos dizer, se encontra em Efésios capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Os objetivos da lição primeiro, expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide estará disponível aí embaixo na descrição do vídeo, todos os sábados, ok? Eu costumo subir o vídeo, ir ao ar a quarta ou quinta-feira, e a disponibilidade desse slide vai estar no sábado, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, orando pela causa de missões. Subtópico 1, a importância da oração na obra missionária. Deve haver oração pelo mensageiro que é enviado, para que a própria mensagem seja eficaz e para que os corações dos destinatários da mensagem ouçam e recebam ativamente a boa nova da salvação. Ao considerar a grande comissão, pode-se não considerar frontalmente a oração como um ingrediente essencial, mas o testemunho das escrituras e da história da igreja demonstra a necessidade absoluta da oração como um componente vital para alcançar os povos perdidos e não alcançados da terra. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, a oração é fundamental para tudo o que Deus faz na terra. Reconhecemos que Deus é soberano e pode fazer tudo o que quiser. A oração é essencial para as missões. Uma igreja com oração sustentada e viva por missões, ela vai experimentar crescimento e frutos em seu alcance evangelístico e missionário. Uma igreja com oração meramente nominal e superficial por missões terá pouco ou nenhum crescimento ou fruto na evangelização ou nas missões. É importante para uma igreja que deseja crescimento e frutos na evangelização e na ação missionária cultivar uma oração sustentada e viva para tal ministério. Os discípulos cristãos, individualmente em comunhão familiar ou congregacional, devem estar engajados na oração predominante pelas missões. A oração eficaz para as missões será marcada por atributos como a capacidade de resposta. Basicamente, toda oração é uma resposta à palavra de Deus. Toda a Escritura revela seu plano para a humanidade. Exemplo, Salmo 22, versículo 27.
todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias e nações se curvarão diante dele. O Espírito Santo, ele ativa a palavra de Deus nos corações e mentes do povo de Cristo, e o energiza para responder ao que Deus diz a respeito da missão de sua igreja. Assim, cada congregação deve ser notada por sua oração viva e contínua pelas missões, bem como por todos os outros aspectos da vida e do serviço cristão. Subtópico 2, interceder. Você já sentiu um aperto inexplicável em seu coração para orar por outras pessoas sem nome, por sua comunidade ou pelo mundo em geral? Esse é o Espírito Santo chamando você à intercessão. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que levantaram os outros em oração. O que é interceder ou oração intercessória? A oração intercessória é literalmente ficar na brecha. Etimologicamente é paga, significa cair ou atacar, mas também encontrar ou fazer súplica. No grego foi traduzido como petição e intercessão. Em português, intercessão é derivada do latim cedere, que significa ir, ceder, entregar. O prefixo inter é entre ou recíproco. Essencialmente, elevar as necessidades e preocupações dos outros a Deus é orar a Deus em favor do outro. E é uma expressão de amor ágape ou altruísta. Cristo está entre nós e o Pai. É por isso que oramos em nome de Jesus. Porque é por seu sacrifício que somos feitos justos e podemos nos aproximar do trono de Deus. Uma das maneiras mais impactantes de apoiarmos nossos irmãos e irmãs que servem no campo missionário é por meio da oração intercessória. A oração nos alinha com o coração de Deus e sabemos que Ele se move e age em favor dos seus filhos. Os missionários enfrentam desafios práticos para navegar em uma nova cultura e idioma, bem como desafios espirituais em regiões hostis ao Evangelho. Saber que há uma equipe de irmãos e irmãs que os elevam em oração oferece-lhes encorajamento. Pela graça de Deus, a oração abre portas que não seriam capazes de abrir com nossas próprias forças. Os missionários enfrentam uma variedade de perigos e desafios no campo, como perseguições, ferimentos e doenças. Suas orações por proteção são poderosas e necessárias para que aqueles que estão ministrando nessas áreas escuras e perigosas, você pode orar para que Deus preserve sua saúde, especialmente em áreas onde há água suja, falta de higiene, maior risco de doenças graves como malária e práticas alimentares insalubres. Eles serão protegidos da perseguição e de qualquer hostilidade que ameace sua segurança e os impeça de compartilhar o Evangelho. Subtópico 3. Despertar a igreja local para a obra missionária. Para que as missões dos que oram sejam relevantes, aqueles que oram devem manter-se informados sobre as notícias missionárias de seus missionários e outras pessoas ao redor do mundo. As preocupações congregacionais, denominacionais, nacionais e globais devem ser sustentadas por um fornecimento constante de informações, de publicações, e-mails, as cartas modernas de hoje, né? Missionárias e contatos pessoais. Os cristãos têm o privilégio de interceder pelos evangelistas em todos os continentes, bem como pelos missionários em suas próprias comunidades. Os cristãos oram fervorosamente pela missão da Igreja de Cristo e por todos que estão engajados nela, porque compreendem cada vez mais o que está envolvido. O trabalho missionário envolve um combate próximo com as forças de Satanás. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os missionários que são mais apoiados pelas orações intercessórias dos irmãos cristãos recebem a maior força e proteção contra o maligno em seu testemunho.
Muitas vezes a falta de confiança, diligência e frutos na vida dos missionários está diretamente relacionado à fraqueza ou escassez de apoio de oração para eles. Os cristãos que oram pelos missionários entendem essa dinâmica. Eles entendem que devem orar constantemente pelos evangelistas e pelas pessoas que procuram alcançar vidas em nome de Cristo. E é aqui que eu quero lançar um desafio para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Adote um missionário, irmãos. As igrejas locais têm a oportunidade de doar mensalmente a um missionário nacional, ou na Ásia, ou África, ou na América Latina. O problema é que muitas igrejas, grupos e indivíduos que querem adotar um missionário nacional não sabem como fazer o contato inicial. Eles têm perguntas como, esse missionário realmente precisa de apoio financeiro do exterior? Como posso ter a certeza que meu dinheiro de apoio está a ser utilizado de forma sensata? O missionário nacional é responsável pelo uso de seus fundos de apoio? É porque existe muitas pessoas que são mau caráter. Algumas coisas estão sendo realizadas em seu ministério. Hoje existem várias organizações, agências e grupos de missões e não é tão difícil ter informações disso como há 20 anos atrás, irmãos. Mas veja, estamos falando dos verdadeiros missionários e não de pessoas que têm só o título, mas não fazem nada. Você sabe bem do que eu estou falando. Então, se sua igreja local ou ministério não ajudam algum missionário no campo de batalha, faça a sua parte. Você pode ajudá-lo financeiramente, como também a angariar Bíblias, que serão usadas para os novos convertidos, assim como roupas também. Em vez de você colocar na porta da sua igreja para vender roupa que é para doação, doe essas roupas para algum missionário que de repente está em alguma comunidade ou em algum país onde as pessoas são muito humildes e precisam até de um chinelo. Então faça a sua parte, não fique esperando por outra pessoa, faça a sua parte. A sinopse da lição vai nos dizer assim: a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Tópico 2. Contribuindo para missões. O dinheiro é um elemento essencial da vida cotidiana. É necessário manter a vida em andamento. No entanto, a importância do dinheiro não está apenas em tê-lo para atender às suas necessidades, mas também na gestão de ajuda daquele que está no campo. Como qualquer outro empreendimento humano, as atividades missionárias cristãs envolvem dinheiro. Não se pode falar sobre isso sem mencionar dinheiro, irmãos. Subtópico 1, o sustento dos missionários. O conceito de financiamento de missões através do apoio não é um conceito novo. De fato, angariar apoio para missões tem uma longe e distinta história bíblica. Em toda a Bíblia, Deus chama seu povo a doar sacrificialmente para que os missionários possam viajar pelo mundo para trazer-lhe glória. O conceito de a igreja apoiar financeiramente missionários e pastores não se limita no Novo Testamento. Davi apresentou sua visão para a construção de um templo ao povo e eles responderam alegremente com seu tempo e talentos e tesouros. Neemias buscou apoio para a reconstrução dos muros de Jerusalém. De fato, todo o sistema levítico era baseado no povo de Deus, apoiando financeiramente os ministros de tempo integral. Os obreiros de Deus sempre receberam apoio financeiro de outros discípulos. O ensinamento de Deus é muito explícito. Há muitos exemplos desse princípio sendo praticado em todas as escrituras. Como os missionários devem receber apoio financeiro, biblicamente só há uma resposta. Como o Senhor ordenou, aqueles que proclamam o Evangelho devem ganhar a vida pelo Evangelho. Os missionários, trabalhadores de Deus, devem ser financeiramente sustentados pela igreja extremamente abençoada de Deus.
Paulo, que era um experiente fabricante de tendas, não encorajou os missionários a ganhar seu próprio caminho. Muito pelo contrário. Ele ensinou às igrejas que elas deveriam apoiar financeiramente os servos do evangelho em tempo integral. As pessoas erroneamente fazem a suposição de que Paulo sempre apoiou seu ministério fazendo tendas. Esse não era o seu método preferido. Paulo começou fazendo tendas, mas desistiu assim que o apoio da igreja chegou. Para Paulo, o conceito de independência financeira e autoridade apostólica estavam entrelaçados. Na briga de Paulo com seus detratores em Corinto, ele argumentou a favor da igreja apoiar os trabalhadores do evangelho. A igreja de Corinto estava em uma época de abundância. Ele explica a eles que sua bênção financeira não é para eles, mas para compartilhar com outros trabalhadores cristãos necessitados. Ao longo de suas epístolas, Paulo claramente encoraja o apoio financeiro de missionários e pastores através da igreja. Ele instruiu aos Gálatas que o corpo da igreja deve apoiar financeiramente os mestres da fé. Ele cita os evangelhos quando em Timóteo, em 1 Timóteo, ele diz à igreja para permitir que os servos comam. Paulo agradece à igreja de Filipos por apoiá-lo. Grande parte da carta de Paulo aos romanos se concentrou no apoio financeiro do trabalho missionário. Paulo pediu à igreja romana que apoiasse financeiramente Febe e seu trabalho. Paulo também procurou o assessor da igreja romana para financiar seu trabalho missionário na Espanha. Grande parte dos escritos de Paulo não se concentravam nos missionários que cuidavam de suas próprias necessidades financeiras, mas sim no desejo de Paulo que as igrejas vinham a prover os outros missionários. Subtópico 2. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Somos ensinados por Cristo a guardar tesouro no céu. Ao longo do grande sermão da montanha, ele nos ensinou sobre a recompensa celestial que vem quando renunciamos à recompensa terrena, do reconhecimento dos outros, seja por nossas orações, nosso jejum ou nossa doação. Armazenar tesouro na terra se enquadra na mesma categoria. Homens e mulheres guardam tesouros para serem admirados por outros homens e mulheres para esta vida. Deus não está impressionado com nossas coisas. Ele não nos recompensará no céu de acordo com o quão bem nos recompensamos na terra. Se usássemos a riqueza para glorificar aos olhos dos outros e não dos nossos próprios olhos, então salvaríamos nossos tesouros e nossa glória para o céu. Outra maneira de pensar nisso é na área da doação. Doar recurso pelo amor de Deus, seja para os pobres, para as missões ou para a igreja, é como depositar esse dinheiro em uma conta de aposentadoria definitiva para a vida eterna. Não devemos confundir as bênçãos financeiras de Deus como uma recompensa por um bom serviço. Fomos abençoados para glorificar a Deus, não para criar conforto e segurança para nós mesmos. As igrejas locais devem concentrar seu tempo e talentos no evangelismo local e seu tesouro no evangelismo global. 3. Subtópico 3. Contribuir para missões é um privilégio. Uma vez eu li algo que dizia que Deus está procurando mártires para compartilhar o evangelho, alguns nos caminhos e outros na doação. Mas é preciso os dois. Em Cristo, nossas vidas não são mais nossas, mas de Cristo. Tudo que somos, temos e fazemos pertence a Ele. Nossa lealdade mudou eternamente. E olhamos para o que temos, não como propriedade, mas como mordomia. Administrar o que Deus nos dá não é uma tarefa para vivermos alienados no mundo. É uma oportunidade
para nos unirmos a Deus para redimir o mundo. O fato de podermos participar é um privilégio, não um dever. E as maneiras pelas quais nos unimos a Ele nos dão a oportunidade de parar, nos submeter e confiar que Deus sabe melhor do que nós sobre como usar as coisas. O propósito do Senhor é ver as nações virem e adorá-lo. Esse propósito é cumprido por seus meios, e seus meios somos nós. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouros no céu. Tópico 3, a chamada para ir. Deus ele emite 3 chamados para cada pessoa. Em primeiro lugar está o chamado à salvação. O segundo é o chamado à santificação, que é para mudar nossa conduta, o nosso caráter sob o senhorio de Jesus Cristo. E o terceiro chamado é o chamado para nós doarmos o nosso serviço a Deus e a uns aos outros. Sobre o tópico 1, Deus quer usar cada crente. Talvez seus pés não sejam aqueles que caminharão pessoalmente em direção aos outros com a boa nova em todo o mundo. Mas talvez você possa ser aquele que ajudam a outros colocar um pé em um avião, ajudá-los a alimentar sua família e sustentar suas metas e necessidades ministeriais. E a visão dos trabalhadores transculturais é a visão de João em Apocalipse, onde cada tribo, língua e povo estão dançando, cantando e se alegrando ao redor do trono. Nós doamos porque não podemos esperar pelo dia em que todas as nações adorem a Deus de todas as nações. Sobre tópicos 2, a chamada missionária. Todo crente é missionário por chamado. O mandamento do ide, vai, é um chamado geral. Mas muitos cristãos estão se perguntando se isso se aplica a eles. A ausência do discipulado nas igrejas é responsável por essa suposição errada de que existem pessoas específicas que são chamadas para o trabalho missionário. Sim, existe pessoa específica para o trabalho transcultural em outro país. É verdade que nem todo é destacado para o campo missionário, mas aqueles que não são comissionados para ir ao campo são comissionados para manter-se mantenedores. Na retaguarda, está na retaguarda. É ser mantenedores e estar sempre em oração pela vida daqueles que são. Todos devemos estar envolvidos, porque o mandamento do ide, pois, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo, não é uma opção, mas uma ordem que deve ser obedecida. As últimas palavras de uma pessoa que está prestes a morrer, a gente nunca esquece. Sempre a gente lembra, olha, fulano antes de falecer disse isso, isso e isso. Tá? Então por que a gente esquece das últimas palavras também do nosso Senhor e Salvador? Ele também falou isso, o mandamento do ide por todo mundo, são as últimas instruções de Jesus que ele deu a seus discípulos, em seu ministério terreno e à igreja. A igreja primitiva ela levou essa instrução a sério, evangelizando em Jerusalém, a Judéia e a toda Samaria e maior parte da terra. Subtópico 3, o caráter e testemunho na obra missionária. Não estamos falando de seguidores perfeitos de Cristo. Esses não existem, porque somos todos humanos, portanto, pecadores perdoados. Os missionários devem, no entanto, ter uma reputação como alguém que luta contra o seu pecado e busca a justiça pelo poder do Espírito Santo. O choque cultural não é o remédio para a imaturidade. A vida em outra cultura, quando muito, expõe áreas de imaturidade na vida daqueles que são enviados. Porque às vezes aqui é uma coisa e lá pode ser outra. Se um membro de sua igreja tem dificuldade em seguir a Jesus, onde ele está,
é provável que ele tenha ainda mais dificuldade em um lugar novo e desconhecido, longe dos olhos dos conhecidos. Estabelecer esse padrão moral é um simples ato de amor. Em casa, um homem, ou no seu lugar, né, onde mora, ele pode se perder no meio da multidão. Mas muitas vezes apenas um ou dois com que ele deve ter associação constante, que ele deve trabalhar diariamente, porque tem que ter um companheiro, ou até, né, diariamente. Qualquer peculiaridade é grandemente ampliada e qualquer excentricidade torna-se desagradavelmente uma pessoa penetra. Indiscrições como falta de tato, descuido ao falar, sensibilidade, egoísmo, orgulho, cinismo, suposições malignas, é uma série e outra série de pecados cotidianos são multiplicados 100 vezes assim que o missionário toma sua morada em um pequeno complexo estrangeiro, com um companheiro missionário vivendo do outro lado do mundo. Como deve ser cauteloso, ele deve ser cauteloso em sua fala. Que cuidado, tem que tomar cuidado para não ferir os direitos alheios. Ele tem que ser uma pessoa que pense cada momento, cada dia, para que suas ações não sejam mal interpretadas. Qualquer característica descuidada, orgulhosa e egoísta levará o missionário a um mar bem agitado. O tato está no topo da lista de qualificações necessárias para o sucesso de no campo missionário. Tato é uma palavra tão pequena, né? Mas a graça que ela nomeia é como a raiz de uma grande árvore que dá todo tipo de bom fruto e dá seu fruto em todas as estações. Subtópico 4, o perfil do vocacionado. Qual é o perfil? Todos os cristãos são chamados para participar de missões, mas isso não faz de todos os missionários, não é verdade? Nem todos vão sair do seu estado. Em Atos 13, apenas Paulo e Barnabé da igreja de Antioquia foram separados e enviados como missionários. Quando o missionário entra para o serviço em uma terra estrangeira, ele deve deixar para trás o orgulho nacional e pessoal. Nenhum homem que vai para outra terra com uma overdose de nacionalismo e egoísmo pode esperar realizar muito no trabalho que está lá para fazer. A única terra que o missionário deve representar é o céu. E o único orgulho que ele deve manifestar é aquele que o fará agir sempre como embaixador daquele que deseja apresentar aos necessitados do Salvador. Um missionário deve estar em comunhão com a igreja local, tá? Eles têm que ser membro de uma igreja local. O missionário deve ser um homem controlado pelo Espírito Santo, portanto, cheio do Espírito Santo. Subtópico, a sinopse 3 da lição diz: por intermédio do chamado missionário, Deus quer usar cada crente no campo. Para concluir, irmãos, o comentarista da nossa lição colocou assim: nosso propósito é, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária, que é orar, contribuir e ir. Se você não pode ir, se você não tem esse desejo, ou você não tem capacidade, você vê que não tem uma estrutura para ir, então você pode contribuir, você pode orar, interceder por essa vida e vidas que estão por aí precisando conhecer o Salvador através de um missionário que será um instrumento de Deus. Então você pode se colocar no lugar desse missionário e se interceder por essa vida. E não é uma oração corrida, tá, irmãos? É uma oração realmente direcionada, com propósito, tá bom? E aqui a Igreja de Cristo tem a incumbência divina de preservar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação. E Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Isso, irmãos, é um privilégio que Deus nos deu, amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.